Olá, este é o programa Lagoa em Pauta, feito pela Lagoa TV, para te deixar informado sobre tudo o que está acontecendo na cidade. Hoje, vamos falar sobre o comércio de Lagoa Vermelha, que deve reabrir com restrições. Expirou hoje o decreto do governo do estado que determinou o fechamento do comércio em todo o Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul publicou hoje às 15 horas o novo decreto. Veja. Eu anuncio que nós vamos prorrogar o decreto com restrições aos municípios gaúchos de forma uniforme para o estado, com regras de restrições até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril. Mas vamos permitir para os municípios que não integram a região metropolitana de Porto Alegre e nem a região metropolitana da Serra Gaúcha, onde se observa uma maior incidência de casos de coronavírus e maior relação de interdependência econômica entre as cidades. Então, nestas duas regiões metropolitanas se manterão como estão as determinações do Estado do Rio Grande do Sul. Para o restante do Estado estão mantidas as vedações, mas poderão os prefeitos, considerando as recomendações da nossa vigilância em saúde, do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, poderão, por decretos próprios, abrirem o comércio respeitando regras de acessos, desde que justifiquem nos seus decretos e façam os tantos considerandos que serão exigidos para, observando os indicadores das suas cidades, da sua realidade local, abrir o comércio, fora dessas duas regiões, metropolitana de Porto Alegre e metropolitana da Serra Gaúcha, como já justifiquei. Neste período, para podermos preparar, nós queremos usar este período para consolidar estes sistemas e a alimentação destes sistemas com as informações que são fundamentais para o Estado poder fazer esta migração para um modelo de distanciamento controlado. Então, neste período, nós reforçamos o apelo aos hospitais para que façam a inserção dos dados, diariamente, mantenham-os atualizados, estes dados, porque eles serão fundamentais na avaliação região a região. Nós temos 7 regiões de saúde no estado do Rio Grande do Sul, e vamos ter isto georreferenciado, e dentro das regiões dos municípios, e dentro dos municípios dos hospitais, e o percentual de leitos ocupados, e um sistema de análise desses dados diariamente, para que nós possamos administrar esta política de distanciamento controlado. Nós queremos evoluir no Estado para menos restrições, se for possível, antes deste período. Se tivermos a consolidação dos dados, podemos até antecipar a migração para o novo modelo para antes do dia 30 de abril. Este modelo de distanciamento controlado vai servirá de parâmetro para a gestão do risco da epidemia. Exatamente como uma medicação de uso contínuo. Nós vamos controlar a dosagem, os momentos, os efeitos, os sintomas e o aumento ou diminuição da dose recomendada. Nós vamos monitorar constantemente o nosso sistema de saúde, a nossa velocidade de contágio, o número de testes, internações, mortalidade e leitos, e também a situação econômica e a nossa capacidade de absorção e reação dos impactos nos diferentes setores e serviços. E só assim, a partir dos dados coletados, nós vamos tomar as decisões sobre os próximos passos, tanto na saúde quanto na economia. Esse modelo de distanciamento controlado já possui uma coluna estrutural pronta, que eu vou apresentar logo a seguir. E será agora trabalhado no conjunto por vários atores sociais e econômicos a partir de uma governança colaborativa para estabelecermos um plano de ação com ações planejadas e coordenadas
com lançamento já nos próximos dias. Nós queremos, nos próximos dias, o envolvimento das representações, das entidades que representam os diversos setores econômicos, para que a partir desta espinha dorsal que temos, possamos desenvolver todo este projeto que culminará na retomada da atividade econômica no estado do Rio Grande do Sul, mas que antes disso deverá passar por um modelo de distanciamento controlado. O repórter da Lagoa TV e Lagoa FM, Ademar Fagundes, fez uma entrevista com o prefeito Gustavo Bonotto, que esclareceu mais informações sobre esse novo decreto. Prefeito, hoje expira o prazo do decreto que estendeu o fechamento do comércio. Como é que fica a situação? Já se tem uma posição? Pelas informações preliminares que eu recolhi, aguarda-se uma possível manifestação do governo do estado para o dia de hoje, para daí sim sair uma posição, é isso? Isso, Ademar. O que ocorre, né? O decreto estadual, ele sobrepõe a competência do município. O que nós poderíamos fazer são decretos mais restritivos que o do estado, mas temos que, no mínimo, cumprir as informações por ele regulamentadas. A nossa intenção, ficando a cargo do município, essa regulamentação, é fazer aquilo que fora decidido na reunião do dia 30 de março, que seria a redação do decreto que passaria a vigorar a partir de 13 de abril, o que acabou não ocorrendo, pois o Estado editou uma medida mais restritiva do que aquela que o município estava caminhando. Então, salvo novas informações a respeito do posicionamento do governo do Estado, o que nós faremos a partir de amanhã é o estabelecimento de um decreto de acordo com aquilo que fora combinado com as demais entidades e com a Câmara de Vereadores no dia 30 de março, que, em outras palavras, determina que é possível, sim, a abertura de outros estabelecimentos comerciais, aqueles considerados não essenciais diante da classificação imposta frente à pandemia, no entanto, com restrições de circulação, de número de pessoas dentro dos estabelecimentos, e eu acho que é extremamente pertinente reforçar, Ademar, que muito embora venha a se ter essas permissões, a quarentena ela permanece. Então, por exemplo, grandes aglomerações como jantares, como festas, como eventos, eles permanecerão suspensos, acredito eu, e por um prazo bastante significativo ainda. Não existe como precisar, no entanto, podemos ter como parâmetro a suspensão das aulas, que permanece até o dia 30 de abril. Então, acredito que peço encarecidamente que a compreensão seja que, muito embora algumas restrições sejam levantadas, que os cuidados e que o pedido para que quem puder fique em casa, ele permanece. Exatamente. Eu acompanhava pelas redes sociais, nem tanto pelas redes sociais, pelos principais sites hoje pela manhã, e o que se especula é de que o governador do estado, Eduardo Leite, vai estender as medidas restritivas por mais um período, mas com flexibilização, prefeito. Eu acredito, Ademar, que neste momento o que nós temos que buscar é o equilíbrio. Eu sempre menciono que o equilíbrio, ele não é necessariamente meio a meio. Ele algumas vezes pode ser pender mais para um lado e em outros momentos pender mais para outro. Então acredito que este momento no status como nós estamos, que é de totalidade de fechamento, nós não temos condições de continuar neste segmento. Também não pode se imaginar um retorno da normalidade como nós tínhamos ali no início do mês de março. Então, acredito que serão meses, Ademar, em que nós estaremos alterando as instruções de restrição em relação à circulação conforme o momento exigir. É lógico que as pessoas estão cada vez mais convictas da sua posição, alguns defendem voltar à normalidade por completo, outros defendem o isolamento por completo. No entanto, é preciso que nós tenhamos uma ponderação
para entender que não se trata de uma jornada curta, e sim de uma jornada longa, e que no decorrer desse período é normal que se ocorram essas oscilações em relação às restrições. E acredito que nós não nos furtaremos de, se necessário for, reestabelecer medidas mais restritivas no sentido de evitar uma proliferação mais acentuada. Prefeito, estou diante de uma manchete aqui no seguinte sentido: novo decreto sobre funcionamento do comércio no Rio Grande do Sul deve ser assinado hoje. A tendência é a de que o governador mantenha a cautela e a orientação de manter limitação às atividades, mas viabilizando posições distintas por prefeitos. Eu acredito que é o que tem que ser feito, Demar, e a grande questão de uma tomada de decisão para os 497 municípios do estado é que ela não contempla as peculiaridades de cada município. Eu acho que o que nós temos que tirar é justamente este momento que cada cidade vive, né? O isolamento por completo, ele não nos impede a pandemia, e a abertura por completa, ela também não impede a crise econômica. Então eu acho que é essa linha tênue de equilíbrio e de ponderação que deve ser persistida neste momento. Este foi o programa Lagoa em Pauta, desenvolvido pela Lagoa TV, em parceria com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no YouTube. Fique ligado e não perca nada da Lagoa TV. Até a semana que vem.